técnico do Olympique de Marseille confirma praticamente a vinda do Gerson ao Flamengo. Vamos tá vendo isso aí, rapaziada. Vamos ver os jogadores do Flamengo falando lá no Jogo das Estrelas, falando sobre a temporada, sobre o Vitor Pereira. Tá muito bacana o vídeo, não perde essa oportunidade, assiste até o final, se inscreve no canal, meu amigo. Quando você se inscreve, você ajuda demais no nosso crescimento, você não tem noção. Clica aqui embaixo, inscrever-se, se inscreve, aciona o sino, amassa o like. Clica no se inscrever-se, hein? Belezinha? Tamo juntão e vambora pro vídeo. Quem passou por aqui agora há pouco foi o zagueiro Davi Luiz, mas hoje ele não vai jogar. Vai atuar como treinador, vai treinar uma das equipes. Ele chega agora aqui nesse Sport Center. Tenho isso como uma das coisas que eu possa fazer depois da minha carreira. Já estudo um pouquinho para isso. Não sei o que vai ser do meu futuro, até porque quem manda na minha vida hoje são minhas duas pequenas, minhas duas filhas. Então, determina bastante nas minhas decisões, mas claro que eu amo futebol, amo estar perto do futebol e quem sabe possa ser o próximo passo. E na próxima semana vocês vão ter o contato aí com o Vitor Pereira, né? Eu queria que você falasse um pouquinho da chegada desse novo treinador, uma adaptação que tem que ser rápida, porque no início do ano já tem muitas decisões pela frente e logo ali o Mundial. Você já perguntou e respondeu. Acho que a gente deve se adaptar o mais rápido possível, se preparar da melhor maneira possível, por isso que a gente já começou desde agora. Eu espero que o Vitor possa ter muito sucesso junto com a gente, que é isso que a gente tem como ambição. Gabigol é chato? Gabigol é o jogador chato? Porque ele ganhou aí teve uma votação entre os jogadores, ele até brincou, atualizou esse título de mais chato nas redes sociais hoje. Quem que votou? Jogadores. Então os caras são mais chatos que ele. Pra parar pra votar nisso é porque os caras são chatos também, viu? Davi, você conversou com algum jogador do Corinthians sobre o Vitor Pereira? Conversei, mas não te conto. Por favor, me conta aí. Não. Mas realmente Mas você teve boa... Teve mais elogio ou crítica? Porque ele teve alguns probleminhas lá, né? Mas no futebol, quando você não ganha, você tem problema. Quando você ganha, você é o melhor de todos. Então, a vida é dessa forma. O futebol é julgado dessa forma, dessa maneira. Eu acho que o treinador que veio para o Brasil trouxe o Corinthians na final da Copa do Brasil. O treinador que terminou em terceiro, o Corinthians? Terceiro. Eu acho que é um trabalho de sucesso mesmo não ganhando o título. Mas no futebol, quando se não levanta o troféu, as pessoas falam que não tem título. Então, para mim, é um treinador de grande qualidade, que eu já enfrentei algumas vezes na minha carreira, que eu espero ter muito sucesso com ele junto. Tá, então, Davi Luiz, e quem passou também por aqui agora há pouco foi o companheiro de time do Davi Luiz, Everton Ribeiro, que ainda não se reapresentou porque estava na Copa do Mundo. Aliás, Arrascaeta, que também vai jogar hoje por aqui, passou rapidamente enquanto a gente estava na zona mista. Varela e o Pedro, esses se reapresentam apenas na próxima semana, e o Everton Ribeiro chega nesse Sport Center, então, para falar sobre 2023 e o contato aí com o Vitor Pereira na próxima semana. Everton, reapresentação do Flamengo essa semana, Vitor Pereira chegando, o que falar de tudo isso? Pô, é um 2023 já começando, né? Eu ainda não voltei, que saí depois de férias, mas já tô treinando em casa. O Mário já passou alguns treinos e tenho certeza que vai ser um ano aí de muitas vitórias, de muita garra, né? Como sempre foi, e vamos buscar aí esses títulos. Então, você conversou com algum jogador do Corinthians sobre o Vitor Pereira? Teve alguma referência deles? Não cheguei a conversar com ninguém não, mas a gente sabe, né, como ele trabalha. Durante o ano a gente jogou muito contra eles, então tenho certeza que ele está chegando, já conhece o futebol brasileiro e vai nos ajudar aí a buscar as nossas conquistas. Você vai se representar junto com ele na semana que vem? Sim, vamos chegar junto aí para começar bem o ano. Obrigada, Edu, e rapidamente eu vou chamar o Diego, a gente está ao vivo aqui no Sport Center. O Diego agora, né, aposentado, passando por aqui, mas vai jogar, vai pro campo, Diego. Claro, chamado aí, né, do nosso ídolo. E eu estou aqui com muito prazer, ter essa alegria de jogar ao lado do Zico e tantos outros, né, ídolos. Eu retornar ao Maracanã, sentir essa atmosfera é sempre muito especial. E agora falando como ex-jogador, mas claro, você conhece muito bem esse Flamengo, que agora tem um novo treinador, o Vitor Pereira. Como é que você viu a chegada do Vitor Pereira para esse Flamengo que tem tantos títulos, né,
tantas disputas pela frente no próximo ano, são 7 títulos em disputa. Certo, minha expectativa é muito boa, né? Esse grupo é muito especial, não só pela qualidade, mas pela mentalidade que tem, vencedora, e eu acredito que mais um ano eles vão encarar dessa forma. Então a expectativa é muito boa, confio muito nisso e estarei agora na torcida para que os títulos venham e a gente possa comemorar como flamenguista. Você que estava lá dentro até pouco tempo, o Vitor Pereira chegando, um técnico português, mas que já conhece o futebol brasileiro, o que falar do trabalho dele? Eu trabalhei com o Vitor no Fenerbahçe, é um excelente treinador, então encontra um grupo, como eu disse, extremamente profissional, sério. Então tem tudo para dar certo e eu acredito que isso vai acontecer. E o trabalho da Roberta aí também falando com os jogadores rubro-negros, né? Everton Ribeiro falando da expectativa de trabalhar com o Vitor Pereira e o Davi Luiz também, que admitiu que teve conversa com os jogadores do Corinthians, né? Para saber um pouco mais do treinador. O que falaram, ele não entrou em detalhes. O fato é que pouco tempo atrás o próprio Davi Luiz veio a público elogiar o treinador português para tirar esse rumor de que os jogadores do Corinthians falaram mal do Vitor Pereira, né? Ô, Edu, eu estou numa outra emissora e vou ser contratado para ser seu chefe. O que é que você vai falar em público? Você vai falar mal de mim? Se falar mal de mim, eu já te queimo. Enfim, não, a gente sabe que é uma postura padrão em qualquer profissão. E seria até uma falta de ética, de respeito, criticar um treinador que nem chegou ainda. Evidentemente, é a nossa função colocar ali umas cascas de banana. Sei lá, se de repente algum escorrega, foi por conta dele, né? Então, aqui, nós estamos do lado de cá. É a função correta, o que a Roberta e outros colegas fizeram, perguntar. Né? Agora, cabe ao Davi Luiz, principalmente ele, que é um cara esperto, né? Sair de lado. Mas é evidente que os jogadores conversam como nós conversamos. Qualquer um, você em casa, dependendo da sua profissão, você tem um convite, conhece um colega da área, fala, como é que é o negócio aí, como é que é o cara, como é que é a chefia, ele é legal, não é, dá para confiar? Isso é normal, e tem de ser feito. Eu acho que tem de acontecer isso daí. O que não pode ter é uma prevenção, um preconceito. O cara tá chegando, esse cara não sei não, hein? Eu contei um dia desses aí, você lembra, Edu, aconteceu comigo em um jornal, né? Vinha uma nova chefia que todo mundo olhava de lado. Pô, no fim foi a melhor, a mais bacana, a mais competente com quem eu trabalhei. Então pode acontecer o mesmo com o Vitor Pereira. É claro que a forma como ele saiu do Corinthians, essa é uma mancha, é uma marca que vai ficar na carreira dele, né? Provavelmente e sobretudo para a torcida do Corinthians, mas ele pode compensar essa imagem ruim que deixou no Corinthians em termos pela forma como saiu, não o trabalho que ele apresentou, que até foi positivo, tendo uma passagem vitoriosa, importante, transparente no Flamengo. E eu estava fazendo aqui as contas, a Roberta falou, 7 títulos o Flamengo tem para disputar, é verdade. O Flamengo leva uns 3, hein, por baixo. Só não vou dizer por enquanto quais, mas eu estou confiando em 3 deles. E quer saber? Eu adianto, Mundial. Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Antero Greco engrossando o couro aí da torcida rubro-negra. Vitor Pereira, com esse desafio de pegar o time e já ir para o Mundial, que vai ser no Marrocos, né? Ô Zupac, você acha que... Muito se falou que os jogadores do Corinthians teriam ficado chateados com declarações públicas do Vitor Pereira. Alguma declaração realmente pegou mal para você, assim? Que isso aí os jogadores devem ter sentido ou não? Eu acho que é uma combinação, Edu, porque assim, a relação, não é que a relação do Vitor Pereira com os jogadores era ruim. Era uma relação que pouco existia, e esse é um perfil do Vitor, não é nenhuma virtude, nem um defeito. É um perfil. O Vitor Pereira não é um treinador que vira amigo, que se aproxima, que conversa, que cria intimidade com os jogadores. E nós, né, o Brasil é um país que tem essa relação paternalista muito forte com os treinadores, né? Para muitos deles isso é uma virtude, para outros
jogadores, isso acaba maquiando a ausência de outros atributos para o trabalho, mas fato é, e isso é um fato, uma informação apurada, que o Vitor Pereira é um técnico que chega, pelo menos foi assim no Corinthians, chegava, dava os treinos, pegava a sua malinha e ia-se embora, né? Não tinha nenhuma relação com os jogadores. E aí nas entrevistas, muitas vezes, ele é um cara muito sincero e eu acho que ele é muito bom de entrevista, as entrevistas dele, elas são construtivas, né? Se extrai muita coisa, não só de polêmica, não é isso não, mas de construção, de entendimento do que está acontecendo, uma leitura de jogo muito boa e uma sinceridade, muitas vezes, que facilita o nosso entendimento sobre o que está acontecendo. Mas essa sinceridade, em alguns instantes, ela ecoa de maneira mais drástica dentro do elenco, né? Então, assim, eu não tenho dúvida que o Davi, ao conversar com os jogadores do Corinthians, com os quais ele conversou, ele falou sobre a relação. Eu acho que a maneira que o Vitor saiu do Corinthians é o menor dos assuntos privados, né? Porque foi uma questão pública. O Vitor Pereira falou publicamente, né? Ele mentiu publicamente. Mas a relação dele, essa relação mais fechada com os jogadores do Corinthians, certamente isso foi assunto do Davi Luiz com os seus colegas corintianos. E tudo vai ser medido através do que vai se ver dentro de campo e os próprios jogadores sentirem. Se os atletas perceberem que o trabalho do Vitor Pereira os faz melhor, né, os engrandece como atletas, essa relação mais fria fica em segundo plano. Agora, se o trabalho em campo não for bom, se os jogadores não gostarem, se eles sentirem que não faz efeito, que não faz sentido, essa distância na relação, ela vira um problema, como foi, por exemplo, com o Paulo Souza, né? O Davi Luiz tentou levar a conversa para quem ganha é o melhor, quem perde é o pior, e eu não vi ninguém na imprensa, ou quase ninguém, questionar ou criticar o Vitor Pereira pelos resultados. Muito pelo contrário. Ele foi elogiado pelo bom trabalho feito e foi criticado pela maneira rasteira que ele deixou o clube. Aliás, uma correção pro Davi Luiz, né? Falou, o Corinthians foi terceiro colocado, foi quarto colocado, né? O terceiro foi o Fluminense, do Campeonato Brasileiro. É isso, né? Tem treinador que é bonzinho, que na entrevista coletiva só fala bem dos seus jogadores. O Vitor Pereira, o do Roger Guedes, por exemplo, precisa marcar mais. Daí o jogador talvez não goste disso publicamente, mas talvez também tenha sido importante para o próprio Roger Guedes na ocasião, né? Bom, interessa também para a torcida do Flamengo a possível volta do volante Gerson. Teremos vapo-vapo de novo no Maracanã. O atual técnico do jogador, o Igor Tudor, que comanda o Olympique de Marselha, falou sobre o futuro do Gerson e deve ser longe do time francês. Olha aí. Falou. O homem falou. Vous considérez que Gerson ne fait plus partie de votre effectif aujourd'hui? Sapete la situazione come la situazione. Actuellement, il s'entraîne seul et vous imaginez qu'il va partir? Lui è in uscita. Viu? Palavras, sim, está em vias de sair, o que anima o torcedor do Flamengo, né, Antero? Sim, claro. E já há algum tempo essa relação dele está desgastado, e não é de agora não. Na verdade, é uma pena. O Gerson dá a impressão de ser aquele tipo de jogador que sai já pensando em voltar. E não é a primeira vez. Ele já tinha saído bem mais jovem, né, não deu certo, não vingou, né? Veio para o Flamengo, aí foi espetacular, né? Um dos pilares até de um período de intensas conquistas do Flamengo. Tá, aí de novo despertou interesse de fora, foi para um time importante, né? Embora hoje não seja ali de primeira linha, mas é um time importante, no mínimo, no contexto francês, e não chegou exatamente a encantar. Fala assim, fixou. Então, lembro que já há muito tempo ficaram naquela, será que fica, não fica, está bem, está desconfortável, São Paulo, não sei das quantas, e agora pintou essa possibilidade de voltar para o Flamengo de novo, e ainda, né, protagonista. Então, claro que o jogador acaba conversando, forçando um pouquinho, e pelo que deu a entender o Tudor, vai embora. Vai ser questão de acertar aquilo que o Olympique quer, o que o Flamengo pretende oferecer. Provavelmente com o jogador está tudo já apalavrado, a gente sabe disso. Não adianta me falar assim, não, depois conversaremos e tal. Essas conversas existem previamente. Mas, assim, é uma pena por ele, que é um jogador de intensa qualidade, mas também não é o primeiro, não será o último. Brasileiro que tem tudo para vencer, sei lá, por vários motivos, acaba voltando. E sempre dirá, né, não tive espaço, o treinador não gosta, a família e coisa e tal. Mas entra muito aqui, de cabeça. Então, se vier para cá e ficar feliz, é o caso do Gabigol. Vem, se deu bem, se ajustou, ok, volte. O chato é vem, vai. Os jornais da França falam que essa negociação entre Flamengo e Olympique realmente esquentou.
E a pedida do time francês é 20 milhões de euros. Vamos aguardar. Tá aí, né, rapaziada? Um capítulo novo nessa novela Gerson. Novela Gerson. O técnico do Olympique, o croata Igor Tudor, confirmando que sim, ele está em vias de deixar o Olympique, está em vias de sair. Tivemos ali também o bate-papo do Davi Luiz, o Everton Ribeiro, o Diego já está aposentado, falando sobre o Vitor Pereira. É claro que eles vão elogiar e coisa e tal, e tem que elogiar mesmo. É início de trabalho, é alto astral e vai dar tudo certo o Mengão. Apesar de ver um certo... antes, né? Meio antes ali, né? Falando ali, o Vitor Pereira, né? Eu vou engolir, vou ter que engolir o VP porque vai dar certo no Flamengo. Meu querido, dá aquela moralzinha de sempre, se inscreve no canal, aciona o sino, amassa o like, tamo juntão. Saudações brunegras.